Como é que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. O mito Kassanji permanece vivo 47 anos depois. Comandante do MPLA desapareceu durante o recuo do Novo Redondo no dia 13 de 11 de 75. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, mano. E a família? Segundo chega aqui o site Clube Capa por intermédio do Jaime Azulay, é isto mesmo, né? O mito Kassanji permanece vivo 47 anos depois, né, família? É basicamente isso, né? E há a necessidade histórica de se trazer à luz sobre a morte do Herculano Kassanji Delfino, né, o Fundanga, em 1975. A fonte clubecapa.net por Jaime Azulay. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's get it. A caminho de meio século da ocorrência do seu desaparecimento, durante o recuo das forças do MPLA da cidade de Novo Redondo, Sumbe, em direção ao rio Kivu, perante a invasão sul-africana, novamente o mito Kassanji volta teimosamente a emergir das brumas. Desta feita, trazendo a premente necessidade de uma vez por todas serem esclarecidas as circunstâncias da sua morte, envolvida em mistério as mais incríveis especulações, diga-se. Acho que não devemos cair na tentação inquisitória e de transformar o debate num tribunal e arranjar culpados, com o devido respeito. Porque permanece vivo o mito Kassanji. A omissão, na altura, de se comunicar oficialmente o falecimento do comandante Kassanji, por parte da direção do MPLA e do comando das FAPLA deu aso a especulações de vária ordem, que foram surgindo na sociedade. Partindo dos factos irrefutáveis apresentados pelo general Mapeto Traça, de que Kassanji foi efetivamente morto em combate e que a família reclama legitimamente pela exumação dos seus restos mortais e a realização de funerais condignos. Sem esquecer o facto que em Benguela o maior liceu da província e a maior avenida da cidade tem o nome de Herculano Delfino Kassanji. A minha luta ao longo das últimas 2 décadas, e, sempre com a devida anuência da família, numa primeira fase, está focada em 3 pontos essenciais, localização, exumação e identificação forense dos restos mortais do comandante Kassanji, no Morro do Xingu, no Sumbe, onde encontrou a morte debaixo de um bombardeamento sul-africano no dia 13 de novembro de 1975. Realização de funerais condignos e a observância das devidas honras militares em vigor no protocolo das Forças Armadas Angolanas. Outorga, a título póstumo, do grau militar que lhe corresponde e consequente inscrição como antigo combatente e veterano de guerra, bem como pensionista da Caixa Social das FAA, cujos benefícios recairam para os seus familiares na devida proporção da sua linha sucessória. Tenho a agradecer a todos os amigos que deram o seu contributo neste nobre debate e termino a minha intervenção por aqui, na certeza que voltarei se houver novidade superveniente com relevância. Apelamos com humildade a atenção das autoridades angolanas e a direção do MPLA que o assunto comandante Kassanji corresponde aos anseios nobres e genuínos da sua família, dos seus antigos companheiros e da sociedade em geral. Kassanji reclama o seu lugar na História Parte 2. A conquista da independência de Angola constituiu uma das mais notáveis epopeias da libertação de África. A vitória alcançada em 1975 deveu-se, sem dúvidas, a que nos momentos decisivos tínhamos na vanguarda os melhores. Tratavam-se de verdadeiros homens de têmpera, combatentes destemidos, que tudo deram para que a pátria nos embalasse a todos no seu regaço, como angolanos livres e dignos. Pelo menos foi isso o prometido. Desses homens tenho a honra e a oportunidade de falar e escrever sobre Herculano Delfino Kassanji. A morte do comandante Kassanji ocorreu provavelmente no dia 13 de novembro de 1975, durante as tentativas das FAPLA de travarem os sul-africanos na cidade de Novo Redondo. Sobre esses fatos tenho a impressionante depoimento do general na Reforma Mapeto Traça numa mensagem que me enviou em 2012,
onde ele descreve as circunstâncias da morte de Fundanga, que na altura chefiava a primeira delegação do MPLA em Benguela. Imediatamente, quando iniciou a guerra, foi nomeado comissário político do Frente Militar Centro, que era constituído pelos comandantes Monti, comandante, Negakumona, logístico, Bazuvava, chefe das operações Imbeto Traça, que respondia pelo então distrito do Kwanza Sul. Em novembro de 1975, por muitos círculos correu a notícia de que Kassanji tinha sido responsabilizado pela derrota do MPLA em Benguela e a destruição do Paiol, onde o movimento tinha as suas reservas logísticas e de armamento, na cidade de Benguela. Na sequência, sustentou-se que Kassanji teria sido submetido a um julgamento marcial clandestino, no qual se decidiu pelo seu fuzilamento. No depoimento que me enviou, o general Mabeto Traça, que era na altura o delegado do MPLA no Kwanza Sul, desmente categoricamente tal hipótese e relata como sucederam os eventos. Kassanji tinha completado 26 anos quando morreu e transformou-se num verdadeiro mito. Nasceu no Andulo, no centro de Angola, e era primo de pessoas que se destacaram no exército criado pela UNITA, as FALA, Forças Armadas de Libertação de Angola. Estou a falar do lendário general Arlindo Chenda Pena, Bambam, e por via disso tinha laços familiares com o Dr. Savimbi, então líder da UNITA. Kassanji não deixou filhos, mas tinha uma companheira que sempre o acompanhou, a guerrilheira Chinda, que ainda hoje vive. Tem também alguns irmãos. A família até hoje reclama a exumação dos seus restos mortais para realizar um funeral condigno, bem com o seu reconhecimento como comandante no exército do MPLA e a consequente atribuição do grau militar que lhe corresponde. 47 anos depois, a figura do comandante Kassanji retorna para ocupar o seu lugar na história. Parte 3. A carta do general Mabeto Traça. O Kassanji morreu a combater. A seguir, a transcrição da carta que me foi enviada pelo general Mabeto Traça. Caro Jaime Azulay, se te escrevo estas linhas não é para provocar qualquer tipo de polêmica, até porque não há lugar para tal, mas para te dar algumas informações complementares e fazer certas precisões. Conheci bem o herculano Delfino Kassanji, de seu nome de guerra Fundanga. Obrigado por me dares a conhecer o nome completo. Só começamos a conviver depois de ter sido nomeado comissário político do Frente Centro, cujo Estado-Maior estava em Benguela e que integravam também o Monti, comandante, o Negakumona, logístico, e o Bazuvava, chefe das operações. O Kassanji era um personagem cativante. Acreditava com força na revolução e daquilo que faríamos no país. Estava disposto a ir até ao fim, o que demonstrou, em novembro da nossa independência. O seu entusiasmo exuberante era contagiante. São as recordações que tenho de uma longa conversa tida uma noite em Benguela, em setembro de 1975, onde me desloquei depois dos combates contra a FMLA e a UNITA, em que o reforço enviado pelo Kwanza Sul, comandado pelo defunto Faceira, foi decisivo. Para enviar essa força para Benguela, de cerca de 70 homens, desguarnecemos a Sela, atual Akukungo, que no seguimento caiu nas mãos da UNITA e assim se manteve até à invasão sul-africana. Como se teriam passado as coisas se a Sela, que fica na margem norte do rio Kivu, estivesse em nosso poder? Todas as pontas do rio Kivu haviam sido destruídas. Primeiro foi a de S. Joaquim, que dá acesso a Porto Amboi, depois a das Cachoeiras, que dá acesso à Gabelé, finalmente as 7 pontes, a caminho da Conda. Será que os carcamanos sul-africanos teriam conseguido atingir a margem norte? Será que a invasão pararia aí? Será que a Batalha do Ebo não teria tido lugar? Será que um dia os historiadores abordarão estas e outras questões sobre a guerra? No fim da tarde de 11 de novembro, já com Angola independente, saí de Novo Redondo para Luanda, no meu Mercedes, com volante à direita.
Ao volante ia o Juca, Necas Morezo, atualmente brigadeiro das FAA, e o Arrasta, um jovem combatente. Chegados a Luanda, já com a noite avançada dirigi-me para o Palácio da Cidade Alta onde estava a decorrer a recepção oficial, oferecida pelo Presidente da República Popular de Angola RPA. Com muita dificuldade consegui falar com o camarada Presidente Neto que me mandou comparecer no Futungo no dia seguinte, de manhã cedo. Na manhã do dia 12 de novembro, muito cedo, compareci no Futungo, mas só por volta do meio-dia fui recebido pelo Presidente Neto, porque um guarda me quis demonstrar quem mandava ali. Levei uns bafos do camarada Presidente pelo atraso. As instruções do camarada Neto foram breves e precisas. Continuar a tentar travar por todos os meios o avanço sul-africano que agora, como país independente, íamos receber ajuda. Sem voltar à cidade, rumamos para o Sumbe pela Marginal. À saída da cidade encontramos um jovem branco envergando uma farda castanha soviética que usávamos, incluindo o chapéu. Perguntamos o que fazia ali e respondeu que ia para o Kwanza Sul combater. Era o Eduardo Kropotkin Tobia. Foi das FAPLA e acho que passou à reserva, como capitão, em 1990. Seguiu conosco. Perto da ponta do Rio Longa ultrapassamos um lança-foguetes BM-21, 40 bocas, que se dirigia para sul, não sem manifestarmos efusivamente a nossa alegria. Quando chegamos a Porto Ambuim estavam já a chegar viaturas que tinham começado a recuar de Novo Redondo. Seguimos de imediato para Novo Redondo, onde ainda chegamos com luz do dia. Fomos à delegação do MPLA onde retiramos alguns dossiês. Pusemos fogo ao resto da papelada. A cidade estava deserta, mas sentia-se que por detrás das janelas apagadas havia gente. Já era noite cerrada quando o Monti, o Kassanji, o Negakumono, eu e outros camaradas nos sentámos no morro do Xingu. Estávamos a conjecturar sobre o inimigo quando vimos os faróis de uma coluna de carros sair de Novo Redondo. Ainda pensamos poderem ser os sul-africanos, mas não. Eram sobretudo portugueses que não quiseram seguir o MPLA no recuo e optaram ficar e, naquele momento, dirigiam-se para a pescaria do Madureira. Seguimos para Porto Ambuim onde chegamos debaixo de chuva intensa, o que era bom. O terreno argiloso empapado iria impossibilitar o avanço sul-africano se este optasse abandonar o asfalto. Já altas horas da noite o comandante Arguelles, com outros oficiais cubanos, vieram à nossa casa para avaliação da situação e tomada de decisões. Presentes também os membros do Estado-Maior da Frente Centro. Eu já não dormia há 2 noites. Razão porque tive dificuldade em manter-me acordado e não me lembro muito bem o que foi dito. Logo que me levantei na manhã do 13 de novembro fui informado que o Monti e o Negakumono tinham partido para Luanda, pela calada da noite e sem se despedir, e que o Kassanji tinha ido para a zona das pescarias, onde estava alojado o pessoal que recuara, incluindo os militares. Por volta das 10 horas dirigi-me a Novo Redondo, com o Juca, Tobia e Arrasta. Novo Redondo estava deserta, mas havia ainda gente a abandonar a cidade. Dirigimos-nos à cadeia Comarcan, que fica no limite da cidade na saída para o Lubito, onde tínhamos presos da FMLA. Mandei libertá-los e ordenar-lhes que se apresentassem em Porto Ambuim. O armamento e outros equipamentos lá armazenados foram evacuados num caminhão basculante Scania da GE. Quando íamos a regressar ao centro passou um mini jeep, em direção à saída da cidade, com 4 jovens fardados. Estávamos nas imediações do centro social quando um obus de Moana Cachito grado 1P, foi disparado frente ao mercado. Quem o disparou não foi o Kassanji, mas o Rui Graça Lupuca, também, Camuzumbe, que fora guerrilheiro na 2ª região. Quando chegamos ao Morro do Xingu encontramo-nos com o comandante Raul Dias Arguelles, com quem comentamos a situação. Informou-nos que ia partir para a zona do Condé, comuna situada entre a Gabela e a Kibala, onde se estavam a concentrar os reforços cubanos.
Estávamos a observar com binóculos uma coluna de fumo negro na zona da cadeia, quando ouvimos o silvar do primeiro obus de 8 a 8, que atingiu a encosta do morro. Já estávamos dentro do carro quando o segundo obus rebentou para além da estrada. O Mercedes, que era diesel, tinha dificuldade em desenvolver, por estarmos numa subida, para desespero do Juca, que tinha o acelerador ao fundo e, claro está, para todos nós. A artilharia sul-africana estava instalada na saída da cidade para o Lobito. Rumamos para Porto Amboim. Na zona da Gangula encontramos uma coluna de combatentes a pé dirigindo-se para Novo Redondo. À frente vinha o Kassanji. Desci do carro e conversamos. Contei-lhe o que passáramos momentos antes. Expliquei-lhe a situação. Que uma tropa de infantaria, sem apoio de artilharia, nada conseguiria fazer. Não o consegui convencer, ou talvez ele soubesse já o que ia encontrar. Talvez não quisesse o seu nome associado ao dos seus colegas do da Frente Centro que, pela calada da noite, abandonaram a frente e os seus homens para se refugiarem a Luanda. Kassanji pediu-me o meu cantil. Dei-lhe. Lembro-me que levava ao pescoço um lenço creme. O Tobia pediu-me para ir com o Kassanji. Autorizei. Foi a última vez que vi o Kassanji com vida. Segui para Porto Amboim. Nessa tarde, quando nos preparávamos para destruir a ponte de S. Joaquim, começaram a chegar os sobreviventes que nos contaram que a artilharia os dizimaram quando tentavam descer o morro do Xingu. O Kassanji e muitos outros não regressaram. A bela russa, a menina combatente de 14 anos, regressou. Um cancro venceu a nossa guerrilheira em 2006, em Lisboa. Em fevereiro de 1976 dirigi-me ao alto do Morro do Xingu com vários camaradas. Encontramos várias ossadas dispersas num perímetro bastante grande. Creio ter reconhecido os restos mortais do Kassanji pela farda e pelo lenço creme que levava ao pescoço. Tirei fotografias, que ainda conservo, e enterramos todas as ossadas e a louco, em conjunto. Quem eram aqueles camaradas que tombaram com o Kassanji a defender esta pátria? Alguém alguma vez os mencionou? Onde e quando? Jaime, só são algumas notas que fui rebuscar na minha memória e que achei que era melhor as partilhar, depois de ler o teu artigo. Recebe um forte abraço do Beto Traça em tempo. Não era minha intenção escrever tanto. Desculpa se... A família, esse aqui quem escreveu é o Jaime Azulay, tá? Jaime Azulay. Vocês sabem quem ele é, né? O vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem porque estamos em notícia. Você não sabe para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Lei continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem as vossas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai gelar o semana.